Olá, meu nome é Renata Kattenegger e hoje eu vou compartilhar os principais resultados da minha tese de doutorado, desenvolvida a partir da parceria entre as escolas de veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade da Califórnia, em Davis. A tese é intitulada Novos Insights sobre a Epidemiologia, Virulência e Genética de Edwardziella infectando tilápia do Nilo. E a pesquisa se debruçou sobre essa bactéria chamada Edwardziella, que é capaz de infectar diversos animais e que tem sido cada vez mais identificada, causando a doença chamada de Edwardziellose em peixes, inclusive naqueles cultivados para nossa alimentação. Uma característica importante dessa bactéria é a sua diversidade e plasticidade genômica, o que significa que o material genético dessa bactéria, seu DNA, varia bastante. Pesquisadores de outros lugares do mundo já descreveram que essas diferenças genéticas influenciam a capacidade de Edwardziella de infectar e causar doenças em diferentes espécies de peixes. Mas não temos esse tipo de informação sobre a Edwardziella que circula na aquicultura brasileira, apesar dessa bactéria ser identificada por aqui, associada à doença nos peixes. Portanto, a hipótese da nossa pesquisa propôs que, entre os isolados de Edwardziella identificados associados à infecção em tilápia do Nilo no Brasil, também existe variação genética e que isso influencia sua epidemiologia e sua capacidade de causar doença na tilápia, que, aliás, é o principal peixe produzido em nosso país. Portanto, nosso objetivo foi descrever e comparar a estrutura genômica de Edwardziella, isto é, todo o DNA dessa bactéria, encontrada infectando peixes, com foco na tilápia brasileira. A partir disso, nós buscamos caracterizar sua diversidade genômica, sua capacidade de causar doença em tilápia e também sua resistência a antimicrobianos, que ainda representam o principal método de tratamento da Edwardziellose. No trabalho, nós avaliamos 40 isolados de Edwardziella, recuperados de surtos em fazendas produtoras de tilápia em diferentes regiões do Brasil. E a primeira coisa a ser feita foi o sequenciamento genômico, isto é, caracterizamos todo o DNA desses 40 isolados. E então, 3 espécies de Edwardziella foram identificadas, das quais Edwardziella tarda e Edwardziella anguillarum foram as mais frequentes, e Edwardziella piscicida apresentou menor frequência de detecção. Para entender a diversidade genética da bactéria, fizemos uma análise chamada MLST, do inglês Multilocus Sequence Typing, que avalia variações entre determinados genes de uma bactéria. Com isso, é possível classificar isolados dessa bactéria em variantes genéticos, chamados de sequence type em inglês, cuja sigla é ST. E a partir daí, também conseguimos reuni-los em grupos genéticos, os que nos possibilitam entender como essa bactéria tem evoluído e se distribuído. Com essa análise, identificamos grupos genéticos entre os isolados analisados, e 23 novos STs foram descritos. Edwardziella anguillarum ST novo 1, ST novo 2, ST novo 3, Edwardziella piscicida ST novo 23 e 19 STs para Edwardziella tarda. Estes últimos reunidos em 3 grupos genômicos, grupos 1, 2 e 3. Enquanto Edwardziella anguillarum apresentou maior similaridade genética e foi mais detectada na região sudeste do Brasil, Edwardziella tarda foi mais heterogênea e mais disseminada pelo nosso país. Nos isolados analisados, também encontramos genes importantes para a capacidade das bactérias de infectar e causar doença em um animal. Entre eles, os que codificam sistemas de secreção tipo 1, 3 e 6 foram identificados em Edwardziella anguillarum e Edwardziella piscicida, enquanto o tipo 4 foi detectado em um isolado de Edwardziella tarda. Além disso, genes de resistência para diferentes classes antimicrobianas e genes de resistência para múltiplas drogas foram detectados. E esse achado refletiu nas análises de concentração inibitória mínima de antimicrobianos, que foram elevadas para múltiplos agentes antimicrobianos. Em seguida, nós fizemos ensaios in vitro com os isolados representativos de cada grupo genético identificado. Nesses ensaios, utilizamos uma linhagem de células de cérebro de tilápia, já que o cérebro é comumente afetado durante a infecção por tilápia, por Edwardziella em tilápia. A partir desse ensaio, selecionamos o isolado mais citotóxico de cada grupo genético, ou seja, o isolado que teve maior efeito negativo na sobrevivência das células,
para ser utilizado no ensaio in vivo com animais. Assim, nós buscamos trabalhar com isolados que têm maior potencial para causar doença em tilápia, com relevância a campo, visando reduzir o uso de animais na nossa pesquisa, que é um dos pilares da ética em uso animal na experimentação. Nos ensaios com animais, Edwardiella anguillarum causou as maiores taxas de mortalidade e os sinais clínicos mais severos nas tilápias experimentalmente infectadas. E o ST novo 3 foi o mais virulento para os peixes. Já a Edwardiella tarda e Edwardiella piscicida foram menos patogênicas, com menores taxas de mortalidade e sinais clínicos mais brandos. Observamos sinais clínicos de infecção sistêmica em todos os grupos de animais desafiados, o que foi confirmado pela quantificação da carga bacteriana em diferentes tecidos, especialmente a presença de Edwardiella anguillarum no cérebro, rim e baço dos animais. Além disso, a análise microscópica dos tecidos revelou alterações principalmente no baço, rim e fígado. Dessa forma, o nosso estudo contribuiu com novos insights sobre a estrutura genômica e sobre a virulência de Edwardiella circulando nas fazendas de tilápia do Nilo no Brasil. A extensa diversidade dessa bactéria foi constatada e identificamos maiores frequências de detecção de Edwardiella anguillarum e Edwardiella tarda. Também identificamos um aumento significativo de detecção de Edwardiella nos últimos anos, o que aponta para sua importância como um patógeno para a aquicultura nacional e global. Além disso, foram demonstradas diferenças na capacidade de causar doença entre as 3 espécies de Edwardiella em estudo e também entre seus grupos genéticos. Esses dados contribuíram para o atual entendimento sobre Edwardiella, visto que essa bactéria foi capaz de causar doença e mortalidade importante em tilápias em monoinfecções, isto é, sem a presença concomitante de outros patógenos. Um ponto importante é que atualmente não há vacinas comerciais licenciadas contra Edwardiella para tilápias no Brasil, principalmente porque esse patógeno era considerado de menor importância para a aquicultura do país. Porém, a resistência a antimicrobianos é um desafio relevante para o controle e tratamento de Edwardiellose atualmente, como destacado pelos dados de resistência do nosso trabalho. Dessa forma, a vacinação de peixes destaca-se como uma ferramenta importante para o controle da infecção por Edwardiella em tilápia, e nossos dados apontam que Edwardiella anguillarum deve ser o foco prioritário para o desenvolvimento dessas vacinas em nosso país. Muito obrigada pela sua atenção.